Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Nos Estados Unidos, o ritmo de plantio do milho e da soja está acima da média dos últimos anos. No Brasil, exportações de proteínas avançam em abril e a venda de carne bovina registra recorde. Ministro Marco Aurélio sugere que o Supremo Tribunal Federal decida sobre os atos do Planalto. E nesta edição, Alexandre Garcia analisa o tema. Você vai ver também que o maior produtor de milho do Brasil, Mato Grosso, terá perdas por causa da seca, mas a produção ainda será recorde, de acordo com o IMEA. Tem tudo isso? Tem muito mais. Agora, o Mercado e Companhia já está no ar. O Brasil exportou mais do que importou e a balança comercial registrou superávit de 6 bilhões 702 milhões de dólares em abril. É o melhor resultado para o mês em 3 anos. Segundo dados do Ministério da Economia, o volume de produtos vendidos a países da Ásia aumentou. E agora o continente representa 47,2% do total das nossas exportações para essa região também. E no último mês, as exportações de proteínas avançaram e as vendas de carne bovina registraram recorde para o período. Os embarques de carne bovina in natura ao exterior somaram 116.296 toneladas em abril, alta de 2,91% na comparação com o mesmo período do ano passado, um novo recorde de volume para o mês. Frente a março deste ano, os embarques caíram 7,62% em relação às quase 126 mil toneladas exportadas. No caso da carne suína in natura, as vendas também registraram alta. Os embarques da proteína somaram 62.900 toneladas em abril, incremento de 17,4% sobre o volume comercializado em abril de 2019. Já na comparação com março, o volume exportado registrou queda de 15%. No caso da carne de frango in natura, os embarques brasileiros totalizaram 320.820 toneladas em abril, recuo de 3,88% na comparação com o igual mês de 2019. Considerando o volume de março, as vendas caíram 1,1%. E apesar das exportações brasileiras de produtos agropecuários terem registrado aumento de 17,5% nos primeiros 4 meses do ano, em abril, o envio de mercadorias para o Oriente Médio recuou 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Somente o milho sofreu uma queda de mais de 98%. Isso preocupa o Ministério da Agricultura. A equipe do Canal Rural conversou com o secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Orlando Leite Ribeiro. E veja o que ele nos disse. O Covid acabou levando a uma redução da demanda pelos produtos alimentícios, com o fechamento de todo o segmento de food service. O Ramadã este ano começou no dia 23 de abril, ano passado no dia 5 de maio. E você tem sempre uma grande compra que antecede o período do Ramadã. E essa variação pode justificar os números de abril, mas isso ao longo do ano será corrigido. O outro ponto é que alguns países, de fato, têm adotado medidas protecionistas. Um país que já vem adotando isso há mais tempo e que é, por acaso, o nosso maior mercado consumidor no Oriente Médio, a Arábia Saudita, nós tivemos recentemente 2 empresas que perderam a habilitação para exportar para a Arábia Saudita sem que houvesse uma justificativa técnica plausível para isso. O que aconteceu é que simplesmente a Arábia Saudita quer limitar as exportações de frango para aquele país para poder desenvolver sua própria produção. E os Estados Unidos, concorrentes do Brasil no mercado global de carnes, registraram queda nos preços do boi gordo e no abate de bovinos. Com a pandemia da Covid-19, cerca de 20 frigoríficos de proteína animal no país interromperam as operações. Os detalhes você acompanha no relatório divulgado pela Agrifato Consultoria. Com o fechamento de alguns frigoríficos nos Estados Unidos e sem local para o abate de animais, os preços despencaram.
As cotações do boi gordo no país tiveram queda de mais de 30% desde janeiro. Com isso, criadores resolveram frear a produção de animais. O abate de bovinos na última semana registrou queda de 27% em relação ao mesmo período de 2019. O número de animais colocados em confinamento no início de abril teve diminuição de 23% frente ao mesmo mês do ano passado. E o fechamento de plantas processadoras de carnes nos Estados Unidos por conta da pandemia do novo coronavírus pode beneficiar as exportações de proteínas do Brasil, de acordo com a análise da Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo a entidade, o impacto seria indireto, já que os americanos não compram carne de frango daqui e as vendas de carne suína têm um volume baixo na comparação com outros destinos. De acordo com o presidente da BPA, Francisco Turra, a demanda viria dos países que compram a carne norte-americana. Esta análise foi feita ontem em uma entrevista dada ao Rural Notícias aqui no Canal Rural. Vamos ver. Estados Unidos não importa aves do Brasil e 2.000 toneladas desse ano de carne suína apenas. Mas importante para nós é o reflexo lá fora. Por exemplo, a fatia que eles deixam de exportar para a China, mas não apenas, mas para a Ásia como um todo, ela pode aumentar significativamente para o Brasil. Veja, por exemplo, que nós já temos na China o maior importador de carne de aves. Antes, o maior importador era a Arábia Saudita, 17%, e agora a China está longe disso, está comprando também carne de aves num volume extraordinário. Carne suína, nem dúvida, 47% do que exportamos vai para a China. Nós temos os números de abril, pois não. Nós tivemos assim, exportação boa para o mundo todo, 340 mil toneladas de carne de aves, em torno de quase 70 mil toneladas de carne suína. Então, mesmo nessa pandemia, nesse clima adverso, o Brasil está muito bem também nas exportações. Bom, e vamos à análise agora do mercado pecuário. Quem fala conosco é o Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos. Leandro Bovo, muito boa tarde. A gente abriu a edição de hoje trazendo uma série de dados, seja das exportações de proteína animal do Brasil, seja do comportamento de clientes lá do Oriente Médio, que preocupa, por exemplo, o Ministério da Agricultura, seja do aumento da demanda dos produtos do Brasil para países da Ásia e agora, mais recentemente, ouvíamos a representação da BPA dizendo de oportunidades para o mercado brasileiro. Qual é o termômetro do mercado da pecuária bovina hoje no Brasil? O que está regendo os preços? Oi, Keren, boa tarde. A pecuária, a gente está numa situação interessante, né? Basta a gente olhar para o lado e ver o que aconteceu, quais foram os reflexos da pandemia no negócio de praticamente todas as cadeias produtivas, não só agrícolas, né, mas industriais, enfim, no sistema econômico do Brasil, e a gente olhar para dentro do nosso setor, a pecuária, a gente vê que a gente está passando uma situação relativamente boa, né? O impacto nos preços até agora foi mínimo. Diante do tamanho do desafio que a economia real está enfrentando, a queda de preços na pecuária até agora foi praticamente zero, né? Então a gente está navegando nessas águas turbulentas, eu acho que da melhor forma possível, né? O reflexo de preço que a gente teve até agora foi muito pequeno. Mas isso se deve a quais fatores? Porque você menciona que, diante de crise do novo coronavírus, de mudanças climáticas, tempo mais seco, até o frio, e diante de fechamento de food service aqui no Brasil, o preço da arroba do boi ficou praticamente estável no mercado físico. Por que a gente tem essa estabilidade diante de todos esses desafios, Bovo? Essa é uma questão interessante de ser analisada um pouco mais profundamente, né? Se você analisar os dados de abate do CIF, dos frigoríficos com CIF, desde novembro, dezembro e janeiro, que são os dados mais confiáveis, a gente tem uma redução de abate bastante significativa, né? Então eu acho que a gente está diante também de uma redução estrutural de oferta. A virada do ciclo pecuário, né? Menor abate de fêmeas, reposição muito cara, bezerro caro, e aí o produtor opta por ampliar a fábrica de fazer bezerro. A fábrica de fazer bezerro é a fêmea que ele retém na fazenda. Quando ele faz isso, ele diminui a oferta de animais, né, e de carne no mercado, deixa o mercado mais enxuto,
e a gente tem um número de rebanho, um número de animais disponíveis para abate, acho que menor do que muita gente acredita, né? Então a gente está com uma baixa oferta estrutural, porque o teste que a gente teve com relação a todo o problema do coronavírus foi muito grande, né? E os preços não caíram. Se os preços não caíram da forma como seria imaginado que eles caíssem, ou até mesmo como o mercado futuro caiu efetivamente, é porque a gente tem menos animais disponíveis, né? Obviamente a gente pode ter também um componente de retenção de animais. O pessoal, como as chuvas até final de março vieram muito bem, é natural o produtor ter retiro esses animais para tentar abater um animal mais gordo para fazer uma relação de troca um pouco mais favorável ou menos desfavorável. Então acho que são esses dois fatores que estão regindo os preços. A menor oferta estrutural da pecuária que a gente tem e uma possível retenção de animais que a gente teve até março, abril, que tende, se for esse o caso, tende a ser desfeita agora, maio, junho, porque a seca está aí, o frio também, a capacidade de suporte da pastagem diminui bastante. Né? Então, o que você está dizendo é que, passado todos estes desafios que a gente acabou de colocar, o boi ainda manteve uma resistência e os preços no mercado físico se mantiveram relativamente estáveis. No entanto, você acredita que a tendência de agora em diante é do preço pago ao pecuarista mudar? Por qual fator objetivamente? Olha, é natural o final de safra a gente ter um aumento da oferta, né? Isso já está acontecendo no MS, no Mato Grosso do Sul, que sofre um pouco mais com a seca. Aqui em São Paulo já existe uma pressão um pouco maior de baixa também, e é natural que se a gente tiver um componente de retenção de animais por conta do pecuarista ao longo da safra, esses animais vão ter que vir para o mercado agora, maio, junho. Então é natural a gente ter algum componente de pressão por conta da oferta. Do lado da demanda, a gente está muito bem por conta da China, né? A exportação está muito boa, remunerando muito bem, o dólar subiu demais, então a demanda, principalmente na exportação, tem ajudado a segurar as pontas e manter preços atrativos na pecuária nesse semestre. Para a gente encerrar, você falou da oportunidade que as exportações têm trazido, no entanto, 70% da formação de preço da pecuária é regida aqui pelo mercado interno, não é? E há dados apontando fraqueza no varejo, seja porque os restaurantes ainda estão fechados, os padrões de consumo mudaram um pouco. A exportação vai impedir queda maior do preço da arroba, mesmo com essa diferença aí nos percentuais? No ambiente de oferta bastante restrita, como a gente teve até agora, a exportação foi suficiente para ajudar a balancear esses preços, principalmente a exportação para a China. Se a gente tiver um aumento de oferta, como leva a crer o período de final de safra, é possível que a gente tenha algum tipo de pressão nos preços. Porém, eu acho que a pressão é pequena, dado que a gente está com baixa oferta estrutural de animais, né? Mesmo nesse final de safra, eu acho que a queda de preço é limitada pela baixa oferta de animais. Então, se você compor nessa salada maior exportação, menor mercado interno e menor oferta, a resultante disso é quedas de preço pequenas, né? E não tão acentuadas como poderia acontecer se a gente estivesse enfrentando essa crise atual em outro momento do ciclo pecuário. Leandro Bovo, Radar Investimentos, obrigada por abrir a edição de hoje do Mercado e Companhia. Desejo uma boa tarde, bom trabalho, até a próxima. Até, um prazer falar com vocês. Grande abraço. Obrigada. E a segunda vara do trabalho de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, determinou a reabertura da processadora de aves da JBS instalada no município. A unidade estava parada desde 24 de abril por determinação da Justiça, depois da confirmação de casos de coronavírus entre os funcionários. Em nota, a JBS informa que contratou a consultoria do Hospital Albert Einstein e que, por meio de médicos especializados em infectologia, implementou medidas de segurança nas mais de 100 unidades da companhia no país. A unidade de Passo Fundo volta a operar normalmente a partir da quinta-feira, dia 7 de maio. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.